Olá, sejam muito bem-vindos à Maratona Inglês em 30 Dias by Ed e Rosalie Costa. Vamos falar agora sobre os 7 passos da fluência em inglês. Essa é uma aula que você precisa prestar atenção nesses 7 importantíssimos passos, que é o sistema da fala em inglês, para que você entenda como funciona o idioma e a partir daqui você comece a sua jornada rumo à fluência. Vamos lá então? Vamos começar com o primeiro passo. Antes de entrarmos devidamente nos passos, vamos fazer um pequeno resumo sobre o que vai ser essa aula. Vamos falar sobre o primeiro passo, que é os sujeitos, depois os verbos, depois auxiliares, depois combinação, depois fórmulas, depois padrão e por último interpretação e conversão. Tá? Esses 7 passos aqui é que desenvolve, que faz com que o ciclo do aprendizado da fluência em inglês aconteça. Então vamos ao primeiro passo, que é os sujeitos. Quais são os sujeitos em inglês? Provavelmente você deve conhecer: I, eu, he, ele, she, ela, it, ele, ela, para objetos e animais, we, nós, you, você ou vocês, e they, eles ou elas, tá? Então esses são os sujeitos e você precisa ter já imediatamente esses sujeitos em mente. Vamos ao segundo passo. O segundo passo são os verbos principais, eles representam ação. Vamos ver então como que funciona. Primeira conjugação em inglês, é importante que você saiba que só existe 5 conjugações, enquanto que em português qualquer verbo pode chegar até 59 conjugações. Então vamos conhecer as conjugações em inglês. Primeira conjugação, nós vamos trabalhar com o verbo work e take. Work é o verbo regular e o take é verbo irregular. Você vai conhecer isso mais no nosso curso. Mas eu vou mostrar para vocês como que fica essa diferença com o verbo. Então, na primeira conjugação, o verbo é simples, ele não tem nenhuma alteração. Na segunda conjugação, ele já tem uma alteração, passa a ser works ou takes para verbo regular ou verbo irregular. Na terceira conjugação, é o nosso famoso ing, working ou taking, trabalhando ou levando, tá? Na quarta conjugação, nós temos worked, que é trabalhou, e took, que é levou, para os verbos irregulares. E na quinta conjugação, nós temos os verbos worked, que é trabalhado, e taken, que é levado. Então, nós temos apenas em inglês 5 conjugações. E eu preciso que você tenha em mente isso, que o segundo passo em inglês são os verbos principais, que representam ação. E em inglês existem apenas 5 conjugações. Aqui, primeiro, dos verbos regulares, e aqui dos verbos irregulares, que nós discutiremos um pouco mais em nosso curso. Vamos ao terceiro passo. O terceiro passo nós chamamos de verbos auxiliares, eles são responsáveis pelo tempo. Quais são esses verbos auxiliares? Vamos conhecer. Am, is e are, que é responsável pelo ser e estar. Was e were, que representa era, estava ou foi. Do e does, que representa faz, ou seja, as coisas que nós fazemos todos os dias. Did representa o fez, coisas que nós fizemos no passado. Will representa vou, vai, vão e vamos. Can representa sei, posso e consigo. Could representa sabia, poderia, conseguia. Would representa uria. Tudo que termina com uria, nós vamos acrescentar o would. Should representa deveria, tem que e precisa, no sentido de conselho. Must representa deve, tem que e precisa, no sentido de ordem. Observe que o should e must eles são bem parecidos, mas a diferença está no uso. Um eu uso para conselho e outro eu uso para ordem. O might significa talvez, o may significa posso, no sentido de permissão, e o have e has, que tem a ideia de fazer com que coisas que eu comecei a fazer e ainda faço, né? São ações que eu comecei a fazer no passado e ainda estou realizando essas ações. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente como é que isso funciona. Mas esse terceiro passo nós chamamos de verbos auxiliares. Eles são responsáveis pelo tempo, ok? Ao todo nós temos 18 auxiliares aqui, que são palavras responsáveis pelo tempo, e nós vamos em nosso curso aprender cada uma delas. Vamos ao quarto passo.
Bem, o quarto passo é a combinação dos verbos principais, aqueles de 5 conjugações, e os auxiliares que nós acabamos de ver aqui no passo 3, tá bom? Então vamos ver qual é a combinação. Essa é a grande sacada em inglês, tá? Esse é o problema que ninguém, nenhum professor, nenhuma instituição ensina para você, que precisa haver uma combinação entre as 5 conjugações, que são os verbos principais responsáveis pela ação, e os 18 auxiliares, que são responsáveis pelo tempo. Então vamos ver essa combinação aqui, ó. Primeira conjugação, eu vou combinar apenas e nada mais com do, does, did, will, can, could, would, should, may, might e must. São 11 auxiliares e eu vou combinar todos eles. A segunda conjugação, olha só que surpresa, não há combinações. Eu não faço combinações com a segunda conjugação. Terceira conjugação, eu vou combinar apenas com o verbo to be, tanto ele do presente quanto do passado. O do presente é am, is e are, o do passado was e were. Quarta conjugação, outra surpresa, também não fazemos combinações com nenhum auxiliar. E a quinta conjugação, nós vamos apenas combinar com os auxiliares have e has, aqueles de que eu comecei a fazer uma ação e ainda estou realizando essa ação. Então essas 5 conjugações são responsáveis por toda a língua, é responsável por todo o idioma em inglês, ok? Não existe outras conjugações, apenas existe os auxiliares, que eu só vou combinar os auxiliares que são responsáveis pelo tempo. Olha lá, auxiliares responsáveis pelo tempo. Eu vou fazer a combinação apenas com a primeira, terceira e quinta conjugação, ou seja, as conjugações ímpares. As conjugações pares, a segunda e a quarta, jamais devem ser feitas combinações com auxiliares. Esse é o passo 5. Passo 5, definindo as fórmulas. As fórmulas, elas são originadas a partir da combinação que nós fizemos no passo anterior, né? Combinação de quê? Das 5 conjugações mais os 18 auxiliares. As 5 conjugações, lembrando mais uma vez, elas são responsáveis pela ação e os auxiliares, eles são responsáveis pelo tempo. Aqui, então, eu tenho a formação das 18 primeiras fórmulas, conhecida como fórmulas primárias. Elas são responsáveis por fazer as pessoas falarem fluente em inglês. Nós vamos ver mais à frente detalhes como que eu utilizo cada uma dessas fórmulas. O que me resta saber neste momento é que são 18 fórmulas, que elas são uma junção dos verbos principais e dos auxiliares, e aqui do lado eu tenho a definição de cada uma dessas fórmulas, ok? Então, vamos lá, vamos para o próximo passo, que é o passo 6. O que é o passo 6? É o PUT. Onde é que eu utilizo as fórmulas? Como que eu utilizo as fórmulas? Eu vou mostrar para vocês que existe agora um padrão único de comunicação humana. O que é isso? É onde os seres humanos se comunicam. É a única forma que os seres humanos se comunicam verbalmente, oralmente, quando eles falam. Vamos ver então? Primeiro, eles se comunicam, nós nos comunicamos, né? Na verdade, através da afirmativa. Vou dar um exemplo para você. She is studying English. Ela está estudando inglês. Negativa. She's not studying English. Ela não está estudando inglês. Terceira, interrogativa. Is she studying English? Ela está estudando inglês? Respostas para essa interrogativa. Yes, she is. Sim, ela está. No, she's not. Não, ela não está. Aí vem as perguntas. Dentro das perguntas, existe uma ordem única e específica, que é a seguinte. Primeiro, eu coloco as palavras como porquê, onde, que é conhecido como double question. Depois, os auxiliares, que são aqueles 18, do qual a gente está falando, responsáveis pelo tempo. Depois, o sujeito e depois o verbo com o seu complemento. Aqui é onde eu coloco as 5 conjugações. Só existe esta ordem em inglês para se fazer perguntas. Então eu digo, why is she studying English? Por que ela está estudando inglês? E a sexta é interrogativa negativa. É como se eu pegasse o número 2 e o número 3 e fizesse uma junção. Fica, isn't she studying English? Ela não está estudando inglês? E a última é a pergunta negativa. É a junção do número 2 com o número 5, mantendo a mesma.
Então a frase fica Why isn't she studying English? Ok? Então esse aqui é o padrão que nós chamamos de PUT, padrão único de comunicação humana, que é a única forma que os seres humanos têm para se comunicar oralmente, verbalmente, como você quiser chamar, em qualquer idioma. Todo idioma tem a sua própria ordem, tem o seu próprio padrão. Este aqui é o que nós utilizamos para o padrão em inglês. Vamos então ao nosso último passo, que é o passo interpretando e convertendo em inglês. Bem, vamos lá, começando então com os 5 tempos mais importantes em inglês. Esses tempos aqui, presente, passado, futuro, modais e passado, presente, são os tempos que regem o idioma. Toda vez que nós vamos falar, nós precisamos pensar nesses 5 tempos. Tudo que nós vamos falar está sempre atrelado a esses 5 tempos. Eu não sei se vocês já ouviram falar muito que um professor de inglês falando que você tem que pensar em inglês, tem que pensar, para falar inglês você tem que pensar em inglês. Eles falam muito isso, mas eles não ensinam como você pode pensar em inglês. E agora eu vou te ensinar como isso é possível. Você tem que pensar inicialmente nesses tempos aqui iniciais, que é o presente, passado, futuro, modais e passado, presente. Vamos falar sobre cada um deles agora. Vamos começar com o tempo presente. No presente tem 3 subpresentes, 3 tempos de presente. O primeiro é do que se é e como está. Então, quando eu entendo esse tempo do que se é e como se está, eu vou converter em inglês para am, is, are mais adjetivos. Aí fica a seguinte frase que eu vou tomar como exemplo o sujeito you. You só trabalha com are, então fica you are a student. Depois do que se está fazendo, am, is, are mais terceira conjugação. You are studying. Depois do que se faz, são as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Eu uso do e does mais primeira conjugação. Então, vou ter simplesmente a frase you study. You mais o verbo na primeira conjugação. You study. Vamos ao segundo tempo, que é o tempo passado. O passado eu tenho 4 passados. Primeiro do que se era, foi ou estava. E a fórmula dele é was e were mais adjetivos. Fica da seguinte forma. You were a student. Você era uma estudante. Do que se estava fazendo, was e were mais terceira conjugação. You were studying. Você estava estudando. Do terceiro tempo do passado, do que se ia fazer, né? É was e were mais going to mais primeira conjugação. Eu digo you were going to study. Você ia estudar. E o 4 e último passado do que se fez é o did mais primeira conjugação. Eu digo you studied. Você estudou. Apenas isso. No terceiro tempo, eu digo futuro. Futuro do quê? Eu tenho 3 futuros. Vamos lá. Futuro do que se vai fazer agora. Will mais primeira conjugação. Eu digo you will study. Você vai estudar. Da terceira, do que se vai fazer agora ou depois, eu utilizo am, is, are mais going to mais primeira conjugação. Então, observe essa fórmula. Eu utilizei 3 elementos. O auxiliar, uma partícula de auxiliar mais a primeira conjugação. Eu digo you are going to study. Você vai estudar. E o terceiro, do que se vai fazer planejando. Ou seja, você planejou alguma coisa para o futuro? Pode utilizar essa fórmula. Am, is, are mais terceira conjugação. Fica assim. You are studying. Significa você vai estudar em algum tempo que você planejou. Ok? Vamos ao quarto tempo, que são os modais. Isso em inglês, se você entender eles como um tempo específico, você vai aprender muito rápido. O primeiro, do que se pode, sabe e consegue fazer. Can mais primeira conjugação. Exemplo, you can study. Você sabe estudar, você consegue estudar, você pode estudar. Pode ser qualquer uma das 3 traduções de acordo com o seu contexto. Do que se poderia, sabia e conseguia fazer. Could mais primeira conjugação. You could study. Você sabia, poderia ou conseguia estudar. Depois do que se deveria, tem que ou precisa fazer no sentido de conselho. Should mais primeira conjugação. Então você diz you should study. Você deveria, tem que ou precisa estudar. Apenas no sentido de conselho. Depois nós temos o do que se deve, tem que ou precisa fazer no sentido de ordem. Eu utilizo must mais primeira conjugação. Então eu digo you must study.
No próximo eu digo do que se pode fazer no sentido de permissão. Você está dando permissão para alguém fazer. Então eu utilizo may mais primeira conjugação. You may study. Você pode estudar, está dando permissão. No próximo eu digo do que se faria, ou seja, você faria alguma coisa, né? Numa hipótese, você faria isso. Eu utilizo would mais primeira conjugação. Eu digo o seguinte: you would study. Você estudaria. Olha só como fica. You would study, você estudaria. E o último, do que talvez se faça, might mais primeira conjugação. Se você tem dúvida, não sabe se vai estudar, então diz you might study. Esse foi o tempo dos modais, nosso quarto tempo. Agora nós vamos para o nosso quinto tempo. Nós vemos o passado presente. O passado presente nós utilizamos de duas formas em inglês. Vamos ver a primeira forma. Do que se fez recentemente. Se você tem uma ação, fez alguma coisa recentemente, você pode utilizar have ou has mais a quinta conjugação, que quer dizer o seguinte: you have studied, você estudou. Apenas isso, fez uma coisa recente. O outro uso é do que começou a fazer e ainda faz. Se você começou uma atividade e ainda está executando essa atividade ou executa essa atividade, também é a mesma fórmula, have, has mais quinta conjugação. O exemplo da frase vai ficar: you have studied for 2 months. Você estuda há 2 meses. Então, passado presente se utiliza nessas duas situações. Uma situação que você fez recente e uma situação que você começou a fazer e ainda faz. Então, esses são 5 tempos especiais dentro do nosso 7º passo, que é a conversão, que é a interpretação, né? Mais a conversão. Eu espero que você tenha gostado. Esse é o método que nós vamos trabalhar durante a nossa maratona de 30 dias. Caso você escolha o plano de 30 dias, caso você escolha o plano de 90 dias, né, para que você possa trabalhar e conhecer. Só essa estrutura que eu mostrei aqui agora para você, ela equivale de 3 a 4 anos de cursos tradicionais. Então, nos primeiros 15 dias do nosso curso, nós vamos estudar entre 3 a 4 estruturas. Entre 3 a 4 anos de inglês no tradicional, que equivalem a 15 dias apenas de nosso curso, ok? Caso você tenha uma dúvida, entre em contato com a gente, nós vamos esclarecer mais dúvida para você. Se você quiser novamente assistir a aula, pode ficar à vontade, assistir, pausando, anotando, tirando dúvida com a gente. Pode fazer, porque nós queremos a certeza de quando você adquirir o nosso curso, nós queremos que você tenha certeza de que está fazendo algo certo e decidido para mudar a sua vida, ok? Então nos vemos aí nas nossas próximas aulas lá no curso Maratona Inglês em 30 dias. Um abraço, gente. See you later.